com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Este canal é gravado aqui na Igreja da Assembleia de Deus da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, auxiliar da igreja e também professor da EBD. Está comigo aqui o diácono Eduardo. Ele vai também comentar essa lição tão maravilhosa. Então vamos comentar a lição de número 5. Ela tem como tema: o casamento é para sempre. Antes de nós começarmos a falar sobre a lição, a comentarmos a lição, nós pedimos que você se inscreva no canal, deixe seu likezinho, tá certo? É de suma importância. Quando você deixa o like, certo? O YouTube ele entende que é um bom conteúdo e ele vai passando para outras pessoas. E assim o Evangelho de Deus ele é pregado a toda a criatura. Como já falamos, a lição número 5 tem como tema: o casamento é para sempre. A primeira base da lição, ela se encontra no textual da lição, em Mateus capítulo 19, versículo número 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. A verdade prática da lição, ela nos fala assim: a vontade de Deus para com o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Essa lição é muito importante, porque esse assunto ele é atual. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o casamento. Pergunta tais que, assim, será que casamento é para sempre? Será que Deus une o casal? Será que Deus abençoa o casal? Então são perguntas que ao longo dessa lição ela vai ser respondida, certo? A segunda base da lição ela se encontra na leitura bíblica em classe, que você, por professor, possa ler com seus alunos. Ela se encontra em Mateus, capítulo número 5, do versículo 27 ao versículo número 32. Ler com seus alunos é importante, pois à medida que a gente vai ler na leitura em classe, é a base da lição que nós vamos comentar, tá certo? A lição ela tem 3 objetivos e cada objetivo está subordinado aos tópicos da lição. Então, o primeiro tópico da lição está subordinado a esse objetivo. O primeiro objetivo, que é apresentar a condenação do adultério. O segundo objetivo, está ligado ao segundo tópico da lição, é mostrar o que rege o coração, regerá o corpo. Olha só. E o terceiro objetivo, está ligado também ao terceiro tópico da lição, é afirmar a insolubilidade do casamento. Que o casamento é indissolúvel, é para sempre. Então, cada objetivo desse está ligado a cada tópico da lição. A introdução vai fazer um rápido comentário do que a gente vai ver ao longo da lição. Diz assim: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacado. Você pode ver que no Sermão do Monte Jesus evidencia, ele mostra que se a nossa justiça, a justiça não exceder os escribas e dos fariseus, ninguém pode ver o reino dos céus. Então ele destaca bem a questão do casamento, certo? Inclusive ele chama a atenção sobre o 7º mandamento, que é: não adulterarás. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, ele fala muito sobre isso. Na continuidade do sermão, ele fala, Jesus expressa que tudo começa no coração. Quando se refere a tudo começa no coração, o coração fala sobre o nosso intelecto, sobre a razão, sobre a nossa consciência. Quer dizer, tudo começa no coração. Se o homem tiver um coração bom, então todo o corpo será bom. Se o coração for luz, todo o corpo terá a luz de Deus. Já também em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla,
como deseja uma sociedade degenerada. Então, ele mostra nesse texto que em Mateus 5, do 27 a 32, que não há espaço para um coração duplo, um coração para uma moral dupla. Não, tem que ser uma moral pautada na vontade e nos desejos de Deus. Certo, irmão Eduardo? Amém, irmão Salomão. Paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início agora aos tópicos da nossa lição, a lição de número 5, o qual diz, primeiro tópico, a condenação do adultério. O primeiro subtópico vai falar sobre a definição de adultério, né? O que é o adultério? O texto, o autor vai falar que no grego temos o verbo moichel, ou moikel, que significa cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher, né, do lado da mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa, né? Ou uma mulher casada que tem uma relação sexual com outro homem que não é o seu esposo. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. A gente vai ver isso aí no Antigo Testamento, né? Lá em Jeremias, por exemplo, capítulo 3, versículo 8 e 9, onde vai falar que o povo de Israel cometeu adultério por causa da idolatria, né? Devido à relação que o povo de Israel tinha com o Criador de todas as coisas, né? Com o nosso Deus. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, que é a célula máter da sociedade. Então nós vemos que no início, quando Deus cria todas as coisas, ao final Deus cria o homem no sexto dia, no sétimo dia ele descansa, né? Mas o Senhor ele vai dizer que viu que não era bom que o homem ficasse só, e ali então ele criou a mulher a partir de uma costela do homem, né? Adão caiu em sono profundo e ali o Senhor retirou da costela dele e ali fez a mulher, a primeira mulher, Eva, né? E assim constituiu a primeira família. Então o Senhor ele criou no início um homem e uma mulher. Então para que eles pudessem relacionar, para que eles pudessem crescer, né, multiplicar, ter relações, unir-se um ao outro em um só corpo, em uma só carne, como assim diz a palavra de Deus. Amém. Nós vimos a definição de adultério. Vamos ver agora a posição de Jesus quanto ao adultério. Qual é a posição de Jesus? Como ele vê a esse ato de adultério? Que é o segundo ponto do primeiro tópico, a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, o Gênesis, quer dizer, o início do adultério, está no coração. Começando com um olhar cobiçoso, um pensamento impuro, que leva à prática sexual ilícita. Então, tudo começa no coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, se você tem um controle do seu coração, quando se refere a coração, volto a afirmar para vocês, se refere ao nosso intelecto, à nossa mente, o que controla os pensamentos, os desejos, os sonhos, certo? Então, tudo quando se refere a coração, aponta para o intelecto, pensamento, certo? Então, tudo começa aí, Ele vai aqui mostrando na lição que Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio à esposa. Então, naquele tempo, no Antigo Testamento, por qualquer coisa dava-se carta de divórcio. A mulher fez uma comida que o homem não gostou, então ele dava a carta de divórcio.
Então, sem motivo nenhum. Aí, por isso que quando Cristo ele diz, chega com um novo mandamento, ou o Novo Testamento, ele modifica isso aí, porque vai mais além, traz mais uma profundidade espiritual. No sermão, Jesus evidencia a importância do homem e homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros. Olha só o coração, pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é de forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis. Então, olha só, a pureza ela só se mantém quando você tem pensamentos bons, não pensamento impuro. Então, esses 3 níveis se mantêm puros, que são os 3 níveis: sexual, moral e social. Então, esses 3 níveis, ele é bombardeado se tiver pensamentos impuros, certo? Ele diz aqui na sequência: precisamos ter consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo em uma intenção errada, é tão pecaminosa quanto a um ato. Quer dizer, uma intenção errada é tão pecaminoso quanto manter o ato. Quer dizer, o homem vê uma mulher, ele pensa no seu coração e tem aquele desejo de coabitar com ela, ele já pecou, ele já adulterou, só em pensamento. É tão maléfico quanto o ato do corpo a corpo. Entendeu? Por isso que Filipenses aqui, ele fala sobre isso. Olha só: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, quando o crente ele anda pensando e só pensa as coisas dos céus, coisas boas, ele está evitando que o seu coração seja contaminado com as coisas do mal. Então, essa é a posição de Jesus quanto ao adultério. Ele não aceita de maneira nenhuma. Não é só o ato do corpo, mas o ato também de pensar, desejar no seu coração. Verdade. O terceiro subtópico vai falar sobre os males do adultério. Como nós já vimos falando aqui, de acordo com a palavra de Deus, tudo que acontece dentro de uma relação onde ocorre o adultério. E os males são uma consequência desse ato, dessa atitude ou de parte do homem ou da parte da mulher. E o autor vai assim dizer: o adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar, e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Você vê aí tanto de consequências, quantas consequências podem acontecer na vida daquela família. Não é somente de uma pessoa ou somente da outra pessoa, mas é uma família que está sendo destruída devido às consequências do pecado do adultério. Esse pecado que é tão grave que o Senhor ele fez questão de colocar entre os 10 principais mandamentos, na tábua dos 10 mandamentos, são os 7 mandamentos: não adulterarás. Então é algo muito sério, que prejudica não somente aquele que comete, mas também o seu companheiro ou a sua companheira, e se tiverem filhos também, toda a sua estrutura familiar está comprometida devido ao pecado do adultério. Então isso aí destrói, vai totalmente contra tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, ele sintetiza na palavra de Deus. Na verdade, não tem somente 10 mandamentos, tem 613 preceitos bíblicos, mas esses 613 são sintetizados em 10. E Jesus Cristo sintetizou os 10 em somente 2: amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você passa a agir com amor, você coloca o amor acima de todas as coisas,
você consegue exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, como o nosso irmão Salomão aqui também já falou, né? Também está descrito em Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte. Então, somente com amor que se consegue exceder a justiça. Da mesma forma, deve-se pensar na questão do adultério. Né? Se você é casado, você deve pensar, você deve ter essa ideia sempre no seu coração. O irmão Salomão aqui bem citou Filipenses 4:8, né? Pensamentos bons você deve ter na sua mente. Todos nós somos falhos, somos homens, somos carne, estamos sujeitos a cair. Mas no momento em que nós temos o nosso pensamento sempre voltado a Deus, procurarmos sempre voltar o nosso pensamento para Deus, pensar em coisas boas, né? No momento em que nós nos deparamos com alguma situação em que possa chamar a atenção dos nossos olhos, né? Assim nós possamos desviar essa atenção. É uma forma de não cairmos em tentação e não cairmos em pecado. Né? A gente vai ver lá em Mateus, mais um capítulo à frente, né? Mateus 6, ainda no Sermão do Monte, no versículo 22, Jesus Cristo vai falar que os olhos, né, são a candeia do corpo, de forma que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, né, com grandes trevas será no seu corpo. Então, nós devemos ter muito cuidado naquilo que nós estamos olhando, porque aquilo que nós estamos olhando está entrando para o nosso corpo, está entrando para a nossa mente, para o nosso coração, né? E a partir daí vem, assim, os desejos e muitas vezes as atitudes que podem, assim, culminar de fato num adultério, que pode, assim, destruir não somente a vida daquele que se envolve, mas também de toda a família. E na família também daqueles que estão envolvidos nisso, né? Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores, não são prejuízos somente materiais, mas espirituais também. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge. O relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo só deve pensar coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus, né? Como a gente falou aqui, Jesus Cristo trouxe uma forma de cumprir a lei através do amor. E o adultério é uma forma muito forte, muito fácil de você declarar a sua falta de amor, né? De nós declararmos a nossa falta de amor, não somente com o nosso próximo, como eu já falei aqui, pois não é somente uma relação a dois, mas envolve muito mais do que isso, muitas das vezes, né? Então, é um pecado muito sério, muito forte e que traz consequências muito grandes. Dessa forma, a gente pode lembrar bem do rei Davi, né, quando adulterou ali com Batseba. E grandes foram as consequências que vieram sobre a vida de Davi, né, Samuel? Amém, é verdade. Bom, concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição, que fala a condenação do adultério. A gente viu a definição do adultério, vimos também a posição de Jesus quanto ao adultério, e vimos agora os males do adultério. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que fala o que rege o coração, regerá o corpo também. Então, o que procede do coração, primeiro ponto do segundo tópico, para você se situar bem aí e acompanhar essa videoaula. Veja só, o que procede do coração? Lá em Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias falando aqui sobre que enganoso é o coração. Então, nós temos um coração enganoso, sim, e se não tivermos cuidado com ele, controlar esse coração, ele vai nos levar para qualquer coisa longe do Senhor Jesus. Então, ele vai mostrar aqui nesse primeiro ponto do segundo tópico o que procede do coração. Ora, o pecado não está restrito apenas no ato, mas também em pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Então, o que você pensa? Vocês vão ver que na lição, na sequência, ele fala sobre o nosso intelecto, sobre vontade, sobre pensar. Então, está ligado tudo ao coração. Ele diz aqui, em Mateus, capítulo número 15, o versículo
o versículo número 9, que diz assim: Mateus 15, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Do coração procede isso aí. Então, o coração ele tem que estar pautado dentro da palavra do Senhor. Por quê? Porque no coração, ele fala aqui, olha, fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Isso é o coração, não é essa carne que batendo, não. É o nosso intelecto aqui, ó. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções, das paixões, dos sonhos, certo? No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Olha só, a gente está falando só sobre o coração. O que procede do coração, certo? Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra. Então, quando um coração de um cristão, de um cristão que nasceu de novo, foi transformado, a primeira coisa que ele vai ter, ele é regido pela palavra. Olha só aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Não é pouco não, é abundantemente. Em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, contando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso é quando tem um coração abundante da palavra do Senhor, cheio da palavra do Senhor. Quando o crente ele é nascido de novo, aí tem esse coração refinado pela palavra do Senhor. Não é esse, irmão Eduardo? Verdade. O segundo tópico vai falar que o homem é o que pensa. É verdade. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. É a lei da semeadura. Está lá em Gálatas 6, no versículo 7. Aquilo que o homem semeia, disso ele colherá. O que semeia pensamento de cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Né? A gente vai ver lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Né? Então, tudo começa no coração do homem, no pensamento do homem, na ideia. Se ele começa a pensar aquela intenção pecaminosa, aquilo vai crescendo dentro do coração do homem, e no momento em que ele tiver uma oportunidade, certamente ele vai cair. Né? E é isso que Tiago nos diz aqui, né? O homem, quando ele é tentado, quando ele é atraído e engodado, né? Quando ele vai dando corda para esses pensamentos pecaminosos, né? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, quando o homem realmente cai devido ao ato do pecado, e sendo consumado, o pecado gera a morte, né? Morte espiritual do indivíduo. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio dos seus atos. Se aquela pessoa ela tem algo ali no coração dela que ela vai alimentando, certamente uma hora aquilo que está sendo alimentado no coração dela, que está sendo semeado, uma hora vai florescer, uma hora vai crescer, e ali aquela pessoa
vai ser descoberta, né? Vai ser evidenciado no seu viver diário. O que foi muito bem explicado por Paulo, quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se de um novo homem interior produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Nós sabemos que existem pessoas que são mais propensas a certos tipos de pecados, adultério, outras pessoas são mais propensas aos vícios, outras pessoas são mais propensas ao homossexualismo, mas todas as pessoas sabendo, como o autor bem fala aqui no início do subtópico, todos nós sabemos quem nós somos, sabemos as nossas fraquezas, e Deus ele sabe muito mais das nossas fraquezas do que nós mesmos. Então nós sabemos disso, nós devemos ter muito mais cuidado para que nós não venhamos cair nesse tropeço, nessa nossa fraqueza que venha a afligir a nossa vida. Então é preciso que haja realmente uma transformação na vida do homem, na vida daquele que realmente aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os pensamentos pecaminosos, aqueles pensamentos que levam o homem ao pecado, levam o homem a cair, devem ser transformados em bons pensamentos. E isso deve ser pedido sempre em suas orações ao nosso Senhor Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que isso possa vir a transformar as nossas vidas verdadeiramente. Amém. Vamos adentrar no nosso terceiro ponto do segundo tópico, sujeitando o corpo ao Espírito. Quando se fala sujeitar, ligado, estar sujeito ao Espírito, guiado pelo Espírito, ou caminhar com o Espírito, que a gente fala aqui em Gálatas 5, 16 também. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito. Lá em Gálatas 5,16, que diz assim: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer dizer, quem anda em Espírito, ele não vai estar sujeito ao apetite, que é a concupiscência da carne. Ele não vai estar sujeito, porque o Espírito ele vai sobressair acima do apetite da carne. A gente consegue vencer o apetite da carne. Cristo não tinha a intenção de iniciar alguma prática de mutilação. Quando ele usa esse termo aqui, o termo que ele diz, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e o atira fora, longe de ti. Está lá em Mateus 5, 29, a parte A. Cristo não tinha a intenção de ensinar ninguém a se automutilar. A intenção de arrancar aqui é deixar de fazer, deixar de praticar aquele mal. Entendeu? Não literalmente praticar um ato de arrancar os olhos. O uso aqui é totalmente metáforico, dentro da ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com as suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito, para que seja instrumento, para que não seja instrumento do pecado. Então, quando a gente se sujeita ao Espírito, jamais vamos ser sujeitos ao pecado, nós vamos estar sendo escravizados pelo pecado, pois nós somos guiados pelo Espírito. Na lição diz assim um pouquinho abaixo: o coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus. Quer dizer, quem está sujeito, o seu corpo sujeita-se ao Espírito Santo, ele mostrará atitudes boas que mostram que Cristo está na sua vida, que o Espírito Santo habita no seu coração. Quer dizer, vai mostrar, como Paulo diz, frutos dignos de arrependimento. Então, são pessoas que estão sujeitas ao Espírito, servindo ao Espírito Santo.
Bom, concluímos aqui esse segundo tópico da lição, que tinha como tema o que rege o coração, regerá o corpo. Vimos também o que procede do coração, vimos o homem é o que pensa. Vimos agora sujeitando o corpo ao espírito, irmão. Bem, o nosso terceiro e último tópico fala sobre a indissolubilidade do casamento. O primeiro subtópico fala o casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. A primeira instituição, né, criada por Deus, a família. A gente pode ver lá em Gênesis 1, 28, 2, 24. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que homem e mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo, quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne, Mateus 19, 6. Quando o casal se une diante de Cristo e passam a ser marido e mulher, já não são mais só um, né? Já não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via essa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com sua esposa, né? O apóstolo Paulo fala isso lá aos Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 25. Amém. Vamos já no nosso segundo ponto, do terceiro tópico da lição: o que fazer para o casamento, para que o casamento seja para sempre. Eu acho que os casais que viram um vídeo como esse, essa videoaula, vai pegar essa dica aqui, para que o casamento seja para sempre. Como a Bíblia diz, até que a morte os separe. Entendeu? Então aqui vai estar a dica para que o seu casamento seja para sempre, seja indissolúvel, que é o terceiro tópico vai mostrar sobre isso, que o casamento, a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel para sempre. Então é uma decisão que o jovem e a jovem toma para escolher o seu esposo ou a sua esposa, sabendo que é para sempre, até que a morte os separe. Então está aqui a dica agora, certo? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união. Então a dica é em amor. Tem que amar um ao outro, como Deus nos amou, que enviou seu Filho para nos salvar. Ele deu a vida por nós. Então, ainda que enfrente lutas e revés da vida, o casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, olha só, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Quer dizer, entre ambos. Tem que haver essas qualidades para que o casamento seja para sempre. Olha só, respeito, amizade, bom tratamento, certo? Bom tratamento, dignidade, carinho, são qualidades essenciais para que o casamento seja para sempre. Mas olha o que disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala aqui em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedido as vossas orações. Aí tem casais que, conversando entre si, até chega a dizer: eu não entendo porque a minha oração não chega à frente do Senhor, não chega aos pés de Cristo, porque muitas vezes não há um amor, não há um carinho entre eles. Isso também há esse empecilho de a oração chegar à presença do Senhor. Dando sequência aqui à lição,
o casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. Quer dizer, no aspecto espiritual ambos são iguais. Isso tem que permanecer. A união sexual é outro fator predominante que deve ser levado em consideração no casamento. Então, o casamento entre um homem e uma mulher tem que ser levado em consideração essa união sexual, certo? Dando sequência aqui na lição, portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regada e sadia. Então, tudo isso tem que ser pautado na palavra do Senhor. E aqui está a dica para o seu casamento ser para sempre. Né, irmão Eduardo? Amém, irmão Salomão. Nós temos na palavra de Deus o manual de como nós devemos ter uma vida conforme a vontade de Deus aqui na terra. Tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E são mandamentos que são bons para a nossa vida, para a nossa vida espiritual, para a vida daqueles que estão à nossa volta. Se nós seguimos esse manual, certamente que nós estamos seguindo um bom caminho, assim como o Senhor traçou para a vida de cada um de nós. O terceiro e último subtópico vai falar sobre casamento, uma união indissolúvel. A união indissolúvel é aquela que não pode se separar. Como o irmão Salomão já falou aqui, foi feita para não se separar. Hoje nós vemos muitos casos, principalmente nessa pandemia, onde aumentou grandemente o número de divórcios. Mas o relacionamento não foi feito para ser indissolúvel, e foi feito para ser indissolúvel, mas os seres humanos, devido ao aumento do pecado que jaz nesse mundo, um mundo que jaz no maligno, então nós podemos ver o homem desfazendo aquilo que o Senhor fez para ser de uma forma, assim o homem fazendo de outra forma. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Lá em Marcos 10, no versículo de número 9, quando o Senhor Jesus Cristo vai falar: portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Há exegetas que gastam tempo, alguns estudiosos da palavra de Deus, que gastam seu tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira escola destacava que a questão da impureza no aspecto mosaico, de acordo com a lei de Moisés, a partir do adultério, permitindo a carta do divórcio. A segunda era mais liberal, a segunda escola, e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Então, o melhor seria que eles falassem o que está realmente na Bíblia Sagrada e não ficar procurando estudos, procurando em livros históricos alguma forma de fazer com que o divórcio seja algo visto de maneira diferente. Não, o Senhor não criou o casamento para que houvesse divórcio. O Senhor criou o casamento para que fosse algo indissolúvel perante o Senhor. O próprio Jesus Cristo falou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o casamento é algo muito sério, não é algo como a palavra fala, nos tempos de Noé, que as pessoas se casavam e davam-se em casamento, casavam-se de qualquer forma, não levando assim em consideração a seriedade, a responsabilidade que existe dentro de um casamento. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado.
A gente vai ver isso lá em Mateus 19:8, lá em Marcos 10 também. É o momento em que se chega diante de Jesus, os fariseus, e pergunta a ele, né? É lícito ao homem repudiar a sua mulher? E Jesus fala, o que foi que disse Moisés? E os fariseus conheciam bem a palavra, conheciam bem as escrituras, e eles prontamente falaram, né? Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Aí Jesus respondendo falou, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento, por causa da dureza do coração do homem. Aí Jesus continua, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E aí, versículo 8 fala, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. E finaliza aqui no versículo, finalizando no versículo 9, dizendo, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Né? Então, desde o início, o homem tenta deturpar, tenta distorcer, de maneira que fique melhor, mais cômodo, mais prazeroso, vamos dizer assim, para a vida dele, mais proveitoso. Mas, quando Moisés permitiu, abriu essa concessão lá no Antigo Testamento, foi devido à dureza do coração do homem. Quando questionaram sobre isso a Moisés, eles já vinham praticando, né, a poligamia já há muito tempo atrás. A gente vai ver o primeiro homem que está escrito na palavra de Deus, né, nos descendentes de Noé, chamado Lameque, onde vai dizer que ele tinha 2 mulheres. Né? É a primeira vez que nós vamos ver a poligamia nas Escrituras, mas não foi assim que Deus fez, como disse o próprio Jesus em Marcos, no capítulo 10 e no versículo 6. Né? Não foi assim que Deus fez. Deus fez um macho e uma fêmea. Né? E sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos, que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Glória a Deus. Porque Deus sabe, quando Ele fala, né, o próprio Jesus Cristo fala que os dois serão uma só carne, Ele sabe qual é a implicação de uma relação sexual entre o homem e a mulher. Né? Então não é somente uma relação, um relacionamento físico. Né? Quando Ele fala que eles serão uma só carne, também existe aí uma relação espiritual entre o homem e a mulher. E no momento em que entra uma terceira pessoa nessa relação, então não somente o ambiente físico, mas o ambiente espiritual também fica conturbado devido ao pecado do adultério. Então é um pecado muito sério que nós devemos ter bastante cuidado, né, irmão? É verdade. Bom, vamos para a conclusão da lição, bem rápido, para encerrarmos já essa videoaula. A gente vimos na lição e aprendemos na lição de hoje que o casamento é para sempre, entendeu? E vimos também que para manter esse casamento, vimos que é preciso ter amor entre ambos. O amor é um dos principais, mas também uma das coisas principais para que isso possa acontecer é a construção dependente de uma vivência com Deus e um relacionamento marcado pelo amor. Então, tem que haver essa dependência de Deus e é marcado, e a união pelo amor também é o que faz o casamento ser duradouro, até que a morte os separe. A gente aprendeu muito sobre isso. O casal passa por luta, passa por dificuldade, mas a solução não é o divórcio, nunca foi o divórcio. A solução é você sentar com a sua esposa, conversar e procurar resolver o problema e, acima de tudo, colocar Deus na regência do casamento e pedir a Deus a solução para todos os problemas, que Deus é a solução.
Entendeu? Então aprendemos na lição de hoje muito sobre isso e eu espero que nós tenhamos contribuído para o seu crescimento espiritual. Que Deus te sustente, te traga amor, certo? Que essa videoaula possa servir para você que está passando por algum problema, alguma dificuldade no seu relacionamento com o seu casal, com a sua esposa ou o seu esposo, para que possa trazer uma luz. E também para você, professor, que vai dar aula, que possa trazer ensinamento na sua vida. De antemão, te agradeço pela sua presença, te agradeço, fique conosco, te pedindo, se inscreva no canal, tá certo? E deixe seu like, é de suma importância o seu likezinho, né, irmão Eduardo? Deus abençoe a todos. Um abraço, Deus te abençoe. Ficar sozinho.